Boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais uma etapa do projeto Fortalecendo o Futuro. Iniciamos hoje a capacitação para prefeitas e vice-prefeitas progressistas. A nossa live, a apresentação para o marketing do mandato. O Movimento Mulheres Progressistas agradece a presença de todas, em nome da presidente nacional, deputada federal Iracema Portela, e do nosso presidente em exercício do Progressistas, deputado federal André Fufuca. Para isso, convidamos o consultor em marketing e palestrante, especialista em planejamento e gestão estratégica de marketing, com atuação no setor privado, terceiro setor e eleições, Diego Cunha. Todas as quartas-feiras, às 19h30, com transmissão pelo Facebook, teremos a capacitação para prefeitas e vice-prefeitas progressistas. Essa é mais uma ação do Movimento Mulheres Progressistas Nacional, na busca constante de colaborar com a gestão municipal das nossas mulheres progressistas, bem como estimular o crescimento da participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. A nossa ideia é inspirar mulheres e aumentar a representatividade feminina nas próximas eleições. Antes de iniciarmos, eu gostaria que nós pudéssemos ouvir a mensagem da nossa querida presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela. Virtual de mais uma capacitação do projeto Olá, amigas do Movimento Mulheres Progressistas. Estou muito feliz em participar, mesmo que de forma virtual, de mais uma capacitação do projeto Fortalecendo o Futuro. A cada encontro, temos a certeza de que estamos contribuindo efetivamente para incentivar a participação feminina na política, investindo na qualificação das nossas lideranças e na filiação de mulheres comprometidas com as nossas ideias. Temos um extenso planejamento de ações que serão implantados neste ano e no próximo, englobando temas fundamentais para um excelente desempenho de todas nós, em especial de nossas prefeitas e vice-prefeitas que estão no foco nesse primeiro momento. Teremos cursos sobre marketing no mandato, uso eficiente das redes sociais, convênios, indicadores, licitações, prestação de contas e muito mais. Serão vários temas focados na gestão municipal. A cada curso, profissionais altamente qualificados trarão as mais recentes informações e tendências para que possamos aprender, debater e, claro, executar. Posso garantir para todas vocês serão oportunidades únicas e engrandecedoras, planejadas com todo carinho para vocês. O projeto Fortalecendo o Futuro é uma grande escola de líderes e uma rede estruturada para a troca de experiências valiosas. Nenhum partido político no Brasil faz o que nós estamos fazendo. Portanto, tirem o máximo de proveito. Nós, mulheres, podemos e vamos fazer a diferença em cada comunidade, em cada bairro, município e estado do nosso amado país. Nós sabemos cuidar e vamos fazer desse cuidado a nossa marca na política. Vamos juntas, com alegria e muita vontade de construir um Brasil melhor, mais justo e mais humano. Muito obrigada! Essa é a nossa mensagem da nossa querida presidente. Iniciamos hoje essa etapa e, para abrilhantar o nosso primeiro momento, convidamos o palestrante Diego Cunha. Boa noite, Diego. Boa noite, Ellen. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Que bom estar aqui de novo com vocês. Só tenho a agradecer a deputada Iracema, agradecer o presidente em exercício, o Beto Fufuca, e nós vamos ter uma jornada de novo de alguns encontros. Esse primeiro nós vamos fazer um resumo de algumas coisas e vai ser uma alegria de novo estar com vocês aí. Que bom. Então, podemos começar então, Diego? Vamos lá? Vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei, hoje é uma alegria eu estar aqui. E aí parece que toda palestra que eu dou fala a mesma coisa, né? Que é uma alegria estar aqui.
Mas hoje, para mim, especialmente, é uma alegria diferente, porque nos últimos dias eu estou fazendo várias coisas pela primeira vez. E hoje é a primeira palestra que eu faço depois de ter um infarto. Então, foi uma situação totalmente incomum que eu passei e estou ainda me recuperando e já posso voltar a algumas atividades e coloquei dentro dessas atividades a primeira palestra que eu vou fazer depois aí dessa experiência que eu passei. Eu tenho a maior satisfação de encontrar sempre vocês nos eventos da Fundação, nos encontros do partido, e especialmente no do Mulheres Progressistas, que eu tenho um carinho muito grande por participar dos projetos de vocês, porque, que os homens me desculpem, eu acabo aprendendo bastante e muito mais nos encontros com as mulheres, nas trocas de experiências, porque muitas de vocês estão chegando na política há pouco tempo, né? Então, vocês trazem muitas informações, muitas dúvidas, e isso acaba trazendo um aprendizado muito grande. Para quem não me conhece, eu sou consultor, eu sou estrategista de marketing, faço palestras já há cerca de 14 anos, e hoje eu vou fazer a minha palestra sem fazer uma apresentação em slide, né? Como bom profissional de marketing, eu adoro fazer pesquisa. Eu fiz alguns levantamentos que indicam que as pessoas elas estão um pouquinho cansadas daquelas aulas, daqueles cursos, daquelas palestras com slides. E aí eu pude descobrir que quando a gente tem uma apresentação mais visual, a gente precisa da apresentação. Quando a gente tem uma apresentação mais informativa, a gente pode trabalhar ela com tópicos. Então eu vou apresentar para vocês vão ficar, né, com a presença do orador aqui, mas aí eu recomendo que vocês façam algumas anotações, né? Depois a equipe vai disponibilizar o link, daí tem as páginas da nossa conversa na íntegra, e vocês vão poder fazer as anotações de vocês para eventualmente depois, vocês, quando encontrarem algumas dúvidas no caminho, a gente possa colaborar com essas dúvidas de vocês e nos próximos encontros, né, também vocês poderem trazer mais informações e trazer mais dúvidas, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito o trabalho de vocês. Hoje, né, o nosso compromisso é apresentar para vocês, né, como que é uma apresentação do marketing do mandato, e uma apresentação do marketing do mandato é meio que como um manual, né, do que precisa fazer nesse mandato. E vocês que são prefeitas, vice-prefeitas, lideranças políticas, vocês normalmente assumem um mandato, né, e já encontram alguns desafios logo de cara, né? Às vezes, os principais desafios do mandato aparecem no começo do mandato. E nesses anos todos, eu trabalhei com muitas prefeituras em diferentes lugares do Brasil, e a pergunta que eu mais ouvi foi: por onde começar? Por onde que eu começo? Ok, estou eleito, comecei meu mandato, e por onde que eu começo um bom plano de marketing? Por onde que eu começo um manual de marketing para o meu mandato? E depois de muitas experiências, já trabalhei em prefeituras muito grandes, em prefeituras pequenas, em prefeituras de médio porte, prefeituras com uma equipe muito grande, prefeitura com uma equipe muito reduzida. Eu pude perceber que a gente deve começar por aquelas coisas que parecem chatas. E eu não tenho medo nenhum em colocar esse termo, porque quando a gente está conversando com pessoas do meio político, e a gente vai conversar com uma pessoa fora do meio político, ou seja, o eleitor, o cidadão, ele pode até se assustar. Nossa, como assim, chato? Então quer dizer que eu penso, a minha opinião, o meu problema é uma chatice? É que certos assuntos, eles de fato são difíceis de serem encarados. E assuntos chatos, assuntos difíceis de serem encarados, a gente costuma deixar para depois. Então, se eu tivesse que vir aqui hoje dar uma única dica para vocês, seria essa: comecem pelas coisas chatas, que são justamente as coisas que a gente tende a deixar para fazer depois, mas, na verdade, a gente tem que resolver antes. E aí, você que já começou o seu mandato, talvez você esteja preocupada, né, com a quantidade de coisas para fazer. E esse manual, né, apresentação que você vai produzir desse teu mandato, depois ele vai ter um objetivo fim, né, não é uma coisa só para guiar um momento, é uma coisa que vai ter um objetivo fim. Eu quero chegar no fim do meu mandato desse jeito, né? Ou
quero minha carreira política dessa forma. Você precisa definir algumas coisas, dividir algumas coisas para conseguir fazer o que a gente chama de sistematizar o teu planejamento de marketing. Existem muitas ferramentas, técnicas, abordagens, didáticas para fazer isso. Eu desenvolvi uma sequência que é uma espécie de plano adaptativo. Você pode adaptar esse plano da maneira como você preferir, né? A tua cidade tem realidades específicas, o teu mandato tem realidades específicas, a tua carreira política, a tua jornada política tem necessidades específicas. E, como eu falei que você vai começar pelas coisas chatas, você tenta, nessa etapa que você está, e muitas de vocês estão enfrentando ainda aqueles primeiros passos do mandato. Por mais que pareça que já passou um tempão, né? Eu sempre converso com muitos prefeitos, prefeitas, às vezes eles têm a impressão que quando deu 3 meses de mandato, eles olham e falam, nossa senhora, já passou o tempo, como voou. Mas, na verdade, vocês estão no começo do mandato, né? Tem alguns levantamentos, a gente vai trazer eles em outras oportunidades para vocês, que mostram uma curva de aprendizado no mandato, ou seja, o quanto uma equipe de administração absorve aquele mandato, as tarefas, as metas, e também tem uma curva de produtividade. O mandato ele começa ali no meio que acertando, ajustando casa, né? Porque sempre é transitório, né? De um mandato para o outro, mesmo que seja uma reeleição, é transitório, porque se não mudou a prefeita, não mudou a equipe, pelo menos não mudou o mundo, o momento, né? Então, tem uma curva de produtividade. Também tem essas questões técnicas da gestão pública. Elaborar projetos, fazer licitação, quando que as coisas começam a acontecer e tudo mais. Aí vem os períodos eleitorais, né? Vocês que são prefeitas e vice-prefeitas vão passar por um período eleitoral que vocês não disputam a eleição, né? A maioria não deve disputar, mas vai estar envolvida direto ou indiretamente com a eleição. Então, tudo isso impacta a maneira como você vai desenvolver o seu mandato. Então, para a gente desenvolver a partir dessa tarefa de resolver coisinhas chatas, né? Vamos começar pelos problemas, né? E quando a gente fala de começar pelos problemas, anotem bem isso, tá? Ele vai desde o buraco na rua até um planejamento de contas financeiras, de contas públicas e etc. E justamente agora, na virada do ano, como muita gente ainda brinca, né, que o mundo, o Brasil especialmente, começa depois do Carnaval, você ainda tem um tempo para absorver todos esses problemas. E eu recomendaria que você não leve mais do que o primeiro trimestre do ano que vem levantando esses problemas. Por quê? Até a virada do ano, as pessoas vão ter uma percepção do ano anterior. Então, se você deixa virar o ano e passa muito tempo e você começa a falar de problemas que tem na cidade, as pessoas vão começar a pensar, bom, esse problema deve ter sido a prefeita que arrumou, porque é ela que criou esse problema aí, ela que está aí na prefeitura. Então, tenta levantar esses problemas dos menores aos maiores agora nesse comecinho de ano. E não tenha medo de apresentar os problemas para a sociedade, né? Quando a gente faz um planejamento de marketing, muita gente pensa que a gente vai fazer um planejamento só para divulgar coisas boas. Mas, na verdade, você precisa divulgar tudo e mais um pouco. Então, levantar esses problemas é uma etapa fundamental para você conseguir dizer para a população, olha, nós temos tantos quilômetros de asfalto para fazer e dos que já existem, tantos quilômetros para arrumar. Olha, nós temos tantas crianças que vão entrar na creche no próximo ano e nós precisamos construir X creches. Nós precisamos reformar tal posto de saúde, nós precisamos resolver tal problema. Você está justamente nesse período. E que bom que né, o movimento Mulheres Progressistas conseguiu encaixar um calendário, né, nesse período ainda pandêmico aí para a gente conversar, porque vocês estão justamente nesse período de identificar problemas, independente do tamanho. Segunda coisa que você precisa definir claramente, isso já está claro para você e para a tua equipe, são as oportunidades. E aí, quando eu falo de oportunidades, tem coisas que estão borbulhando muito, né, por conta desse novo cenário que a gente está vivendo. Um deles, né, é inegável, é o universo de influência. São os influenciadores, né? Uma grande oportunidade de uma prefeitura hoje é dividir a comunicação, dividir certas ações com influenciadores. Agora que nós chegamos no período da pandemia, por exemplo, que está tendo que vacinar pessoas jovens e agora entramos na fase de vacinar adolescentes, nada é mais eficiente do que para convencer jovens e adolescentes a se vacinar do que usar um jovem ou uma adolescente influencer para divulgar essa mensagem.
Do mesmo jeito, outras oportunidades como parcerias estratégicas, né? Eu tive uma experiência numa prefeitura uma vez, que por uma situação ruim que tinha acontecido na prefeitura, eles determinaram que aquela prefeitura não ia apoiar nenhum evento esportivo, nem corrida, corrida rústica, nem maratonas, não ia apoiar mais, não ia se envolver. Só que quando a gente foi avaliar essa situação, a prefeitura, na verdade, estava perdendo uma oportunidade por causa de uma experiência ruim. Então, o fato da prefeitura mudar isso e passar não só a apoiar esse tipo de evento, como colocar a marca da prefeitura, como desenvolver programas em parceria com essas entidades e essas empresas que organizavam esse tipo de evento, permitiu a prefeitura ampliar o alcance dela dentro de um segmento que tinha ali uma rusga do prefeito, ali, com uma certa comunidade específica ligada ao esporte, e aquilo acabou servindo para resolver, né, um problema que tinha da administração com um segmento da sociedade. E aí, quando eu falo de aproveitar oportunidades, é diferente da gente analisar problemas, tá? Quando a gente vai levantar problemas, nós vamos até o primeiro trimestre do ano que vem. Depois disso, são riscos e crises. A gente vai passar a mapear quais são as crises que estão acontecendo ali para a gente administrar. Agora, a oportunidade, gente, acontece todo momento. Então, isso é uma coisa meio que diária e que demanda um diálogo permanente com toda a tua equipe, para deixar a tua equipe preparada para identificar, mapear e reportar essas oportunidades. E depois você precisa definir claramente quais são as prioridades. E aí, nisso, você vai definir, por exemplo, eu faço reunião de secretariado uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, uma vez cada 6 meses, mas toda vez que eu reunir com o meu secretariado ou que eu reunir com uma ou outra secretaria, eu preciso, prefeita, eu preciso dar para o meu secretariado quais são as prioridades. O que eu faço primeiro e o que eu faço depois. Às vezes, numa administração, a prefeita pode passar tudo que aquela administração espera que aconteça, né? Ou coisas para resolver, ou coisas para criar. Mas se você não disser o que vem primeiro, às vezes, lá na ponta, a equipe vai, por conta ali de um ajuste, né, operacional, logístico, o que quer que seja, vai a equipe definir. E é bom que você defina, especialmente baseado nos seus compromissos e tudo mais. E além de definir o que faz primeiro, o que faz depois, é preciso definir o que faz na hora certa. Nós temos uma tradição, né, a imprensa que criou essa tradição, de divulgar os 100 dias de governo, 500 dias de governo, um ano de governo, metade do governo. Então, assim, tenta identificar quais são os momentos importantes da tua administração ao longo do mandato, para que você também execute certas coisas no momento certo. Às vezes, poxa vida, desenvolver um projeto cultural muito bom. Eu vou diluir esse projeto ao longo do ano. Todo mês vai ter alguma ação. Às vezes, se você olhar e falar, poxa, mas se eu pegar metade desse projeto, fizer no primeiro semestre, e no segundo semestre, ao invés de eu desenvolver todo o projeto cultural durante o semestre, eu deixo para usar na semana do Natal, para fazer atividades, festividades, etc. Então, saber definir prioridades para a hora certa também é algo que vai ajudar muito a tua equipe. E aí, outra coisa muito importante é você organizar bem a sua assessoria de imprensa e a publicidade do teu mandato. Quando eu falo assessoria de imprensa, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, são com os dissabores que uma administração tem. E, às vezes, a gente tem uma tendência a meio que criar conflitos em cima disso. Então, você que é prefeita, né, já deve ter passado aí, se está no primeiro mandato, alguns meses, apanhando. Normal, natural. Do exercício da democracia, reclamar, exigir e tudo mais. Faz parte. As pessoas participam desse jeito também. E a imprensa tem a forma de lidar com isso, né? De passar uma notícia, de fazer uma cobrança. E aí você precisa tomar um cuidado para não entrar numa disputa, numa briga com os setores da imprensa. Isso tem não só causado muito prejuízo para a administração, como tem também causado prejuízo na imagem de todo o segmento político, mas também, às vezes, causa prejuízo para a própria liberdade de imprensa. Então, para causar um equilíbrio nisso tudo, crie uma fórmula própria de lidar
com cobranças, com reclamações. Eu já lidei com prefeito, com prefeita, que não respondia situações negativas, mandava o secretário responder. Eu já lidei com prefeitas e prefeitos que respondiam, que se ele era cobrado, ele ligava no estúdio e falava ao vivo durante um programa de televisão ou durante um programa de rádio. E agora com a internet, né, é um repórter que faz live, é um jornalista que faz live, você não precisa ter medo de encarar esses problemas. Só precisa definir uma fórmula de qual a gravidade do problema que me leva a falar instantaneamente ou esperar para preparar uma resposta que não agrida a imprensa, muito menos a população. Então, comece organizando a imprensa, né, a assessoria de imprensa por aí, para criar um clima bacana, um clima em que você dá informações para a imprensa, né? Porque a imprensa ela precisa de 3 coisas básicas hoje em dia, né? Ela precisa de dados, né? Se você não fornecer dados, você está arrumando um problema para a imprensa, né? Ela precisa de acesso, né? Ela tem, não adianta, eu tenho um problema acontecendo numa escola, tranca a porta e não deixa ninguém entrar. Você precisa ter essa habilidade de saber lidar, porque, por que no dia que eu vou inaugurar a escola, tá as portas abertas, a imprensa entra, e no dia que deu um problema na merenda, ninguém entra. Então, precisa tomar esse cuidado, né? O quanto a imprensa vai ter acesso, especialmente acesso a você. E aí vem a terceira coisa que é muito importante para lidar com a assessoria de imprensa, depois de dados e acesso, é o relacionamento, né? Você precisa mapear como é que uma redação de um determinado programa de televisão, porque tem a diretora de redação, tem o redator, tem o editor, tem o cinegrafista, tem o apresentador, tem toda uma cadeia de comando para aquilo acontecer. E se você, às vezes, por exemplo, aconteceu algo e você fala direto com o apresentador para resolver, às vezes aquela diretora de redação ela vai ficar, poxa vida, a prefeita só liga para o apresentador porque ela não liga para mim. Então, ao mesmo tempo, às vezes você só fala com a diretoria de redação e nunca fala com o apresentador. Então, você tem que criar um certo equilíbrio na assessoria de imprensa. Depois, a publicidade. A publicidade para um mandato é algo extremamente essencial, tá? E quando a gente fala de publicidade, claro, é tudo que você pode divulgar, né, organicamente, através das redes sociais, através de informativos e tudo mais. Porém, publicidade é uma questão técnica também, né? Tem uma lei específica que define, né, como é que é a publicidade institucional governamental e é uma terceirização. Você vai fazer uma licitação e contratar uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade contrata uma produtora. Essa agência de publicidade vai fazer anúncios para você, contratar gráfica, contratar outdoor e por aí vai. Então, tem vários modelos de licitação de publicidade. Tem, inclusive, modelo de licitação de publicidade específico para publicidade digital. Às vezes, a tua realidade ou orçamentária, ou geográfica, ou de mercado, não permite uma licitação muito grande para fazer publicidade de massa, né? Em massa. Você pode fazer uma licitação de publicidade para fazer apenas publicidade digital. Então, nós saímos do ponto inicial, que é resolver as coisas chatas, resolver problemas, mapear oportunidades, definir prioridades, definir um bom relacionamento com a imprensa, uma boa assessoria de imprensa, definir publicidade. Agora, para você conseguir fazer tudo isso, você precisa ter alguns recursos à mão. Que eu acho fundamental, e eu não abro mão, qualquer projeto que eu trabalhe, eu não abro mão, são pesquisas. E aí, eu dividiria essas pesquisas em 3 tipos. A primeira é quantitativa. A gente está mais do que acostumado a ver aquelas pesquisas que avaliam a aprovação de uma administração, a imagem de um prefeito, de uma prefeita, e também as pesquisas qualitativas, que é quando a gente vai entrar em assuntos ou em questões que demandam um pouquinho mais de profundidade, a gente desenvolve essas pesquisas também. Detalhe, se você tem o ponto anterior que eu falei, que é a publicidade, você consegue executar esse serviço. A agência de publicidade pode, ao desenvolver uma campanha de trânsito, de saúde, para falar da dengue, enfim, ela pode fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa para absorver informações da própria população. Tem recursos hoje em dia gratuitos, né? Você pode fazer online e tudo mais, só que também você pode fazer algo que eu chamo de escuta ativa, que é o terceiro recurso de pesquisa, e às vezes
esse pode ser a solução quando você ainda não conseguiu recurso financeiro ou conseguiu ter um contrato com uma agência de publicidade. Isso demanda, por exemplo, eu quero ver como é que está o serviço da educação. Então, eu vou desenvolver um questionário de 5 perguntas, 10 perguntas, e vou mandar para as escolas, e as escolas vão entregar para as crianças levarem para os pais preencherem. Ou ainda, eu vou criar um bloco de questões, vou deixar no balcão dos postinhos de saúde para que as pessoas, quando forem usar o serviço, possam opinar. Ou ainda, precisa de uma informação mais específica de um bairro. Pega 2, 3 assessores da tua equipe que moram em outro bairro e pedem para eles ir um sábado lá, passar um dia, ir na feira, ir no mercado, ir cortar um cabelo, ir no restaurante, ir no cabelo, na manicure e conversar com as pessoas. Às vezes, quando você faz isso, você consegue trazer muita informação valiosa, né? Então, pesquisa é fundamental para você conseguir amadurecer esse plano. Às vezes, você reúne a equipe, né? Reúne o secretariado e fala, gente, vamos lá, vamos mapear os problemas. Quais são os maiores problemas da cidade? Beleza, depois você vai mapear as prioridades. Então, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Só que quando você vai executar algo em um lugar, você tem que avaliar o impacto daquilo na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu vou construir uma escola nova num bairro. Só tem um terreno para pôr essa escola. Beleza. Então, tem aquele terreno, vai ter que ser naquele lugar. Ou não, tem 3 terrenos aqui. Mas espera aí. Essa escola seria nessa posição? Pode ser naquela, pode ser naquela outra. Por que não ir conversar com mães daquele bairro antes de fazer isso? Então, essa escuta, ir lá no bairro, ouvir, popularmente, às vezes a gente chama isso de rádio peão, né? Mas você não quer levar uma informação para ir adiante. Você vai lá para ouvir as pessoas, né? Aquela velha estratégia de conversar com o taxista, que o taxista sabe de tudo, né? Então, às vezes, antes de você promover uma mudança, fazer pesquisa pode ser um fator determinante. E aí, com informações na mão, vem uma tarefa que é muito importante, e depois, lá no final, você vai apresentar, meio que o resultado disso, né? Você tem uma receita de bolo, você vai fazer esse bolo, depois você vai servir ele. E você precisa definir algumas coisas. No ponto em que vocês estão, né, vocês vão estar mapeando problemas, vocês podem também, com tudo isso, definir a imagem da cidade. E a imagem da cidade é algo sob a ótica do cidadão, mas também sob a ótica de quem é de fora. Às vezes você mora numa metrópole, às vezes você mora numa região metropolitana, numa região afastada, ou às vezes você tem aquela coisa de 2 cidades muito próximas uma da outra. Você identificar dentro da tua cidade ou ao redor qual é a imagem que as pessoas têm da cidade agora é fundamental para você saber como é que você vai entregar no futuro. Então, isso passa diretamente, meio que por medir o orgulho das pessoas. Eu já trabalhei com algumas prefeituras que a gente fazia pesquisa exatamente assim. Você se orgulha do lugar onde você mora? E aí era meio evidente, né? Uma mistura ali regional dentro da própria cidade, que às vezes uma pessoa num bairro mais afastado, ela já não tinha tanto orgulho, ou às vezes uma pessoa de um bairro que estava faltando um pouco de serviço público, o orgulho dela era um pouco mais baixo. Mas também já trabalhei com cidade, agora mesmo tem uma experiência que eu vou deixar no final para vocês estudarem mesmo, como um estudo de caso, para vocês fazerem uma apresentação de um mandato muito bem feito, uma cidade em que a prefeitura conseguiu desenvolver tantas coisas e conectar tanto que aquela coisa do cidadão da periferia reclamar dos cuidados no centro e o cidadão do centro não conhecer a periferia acabou. É uma cidade onde os atrativos, os cuidados estão por toda parte, o embelezamento e tudo mais, a ponto da pessoa que mora na periferia você ir fazer uma escuta e ouvir dela. Nossa, eu adoro a cidade por essa razão. Porque no fim de semana eu vou lá em tal lugar com os meus filhos, aproveitar o domingo, e você perceber que a pessoa se deslocou 15 quilômetros para fazer algo no domingo, porque ela gosta da própria cidade. E, ao mesmo tempo, muitas situações em que talvez você não controle, né? Crises, questões ambientais, questões comportamentais, às vezes um problema em um setor da administração que aquilo criou uma certa imagem, ou às vezes um problema muito antigo, né? Às vezes a gente encontra cidades menores, cidades pequenas, que a população
ela tem uma imagem distorcida da própria cidade, né? Ela não aproveita a própria cidade. Às vezes a gente tem aquela coisa da cidade dormitório, que quando você vai avaliar a imagem da cidade, a pessoa super elogia a cidade do lado, né? Eu chego numa cidade de 20 mil habitantes, aí vou ver dados, informações, e a pessoa, ela elogia pra caramba a cidade do lado de 300 mil habitantes, porque é lá que ela aproveita a vida, digamos assim. Então, você definir qual que é a imagem da cidade hoje, qual que é a imagem que você quer que a cidade tenha, é fundamental. E às vezes acontecer de você estar numa cidade em que a imagem da cidade é muito boa, e aí você tem um compromisso de manter, né? Depois de definir a imagem da cidade, você precisa definir a imagem da tua administração. Ou seja, como é que essa administração vai ser vista? É uma administração que resolve, é uma administração que cuida das pessoas, que enfrenta os problemas, que está atualizada, que está pensando no futuro, que resolve as coisas hoje, mas que é sensível, que dá oportunidade para todos. Que imagem que a tua administração vai passar? Aí aqui passa diretamente por tudo que você e todos da tua administração vão fazer. Às vezes você é uma prefeita super aberta ao diálogo, né? E às vezes a secretária de obras, não. Ela não é. Aí ela está lá numa obra e vai um cidadão abordar ela. Fala, oi, você que é secretária? Eu queria fazer uma pergunta. Fala, manda um formulário para a ouvidoria, porque eu não tenho tempo agora. Ou seja, você tem uma imagem, né, de uma pessoa extremamente acessível. Aí uma secretária, um secretário teu não é. Então, precisa equilibrar, porque a imagem da administração é você e todos da tua equipe. E depois, por consequência, todos os servidores que vão estar executando as coisas durante o teu mandato. Então, a imagem da administração é uma coisa que você tem que cuidar no dia a dia, mas você tem que definir como você quer que as pessoas reconheçam essa administração. E também definir a tua imagem. Porque, às vezes, um problema que acontece longe de você, lá numa secretaria, lá num departamento, vai te afetar. As pessoas vão reclamar da prefeita. As pessoas podem até reclamar do serviço público, podem reclamar do servidor e tal, mas, por consequência, você é a pessoa mais importante dentro dessa cadeia da execução daquele serviço. Então, as pessoas podem reclamar de você. Ou, ainda, aquele cuidado que uma pessoa vai ter lá na ponta, aquele detalhe, aquele capricho, vai fazer isso refletir na tua imagem. Então, definir a imagem da cidade, ou seja, a imagem que você quer que as pessoas tenham da cidade, a imagem da administração e a tua própria imagem é fundamental para você poder complementar tudo isso e desenvolver o teu mandato melhor. Bom, e aí, Diego, para onde eu vou? Né? Como é que eu vou? Eu, ao longo dos últimos anos, estudei várias prefeituras e tive a oportunidade de fazer consultoria em várias prefeituras de diferentes portes e várias cidades. Eu vi uma coisa em comum entre essas cidades, algumas dezenas delas, que se você tiver um foco estratégico dividido em 3 partes, você consegue entregar mais, você consegue ser mais percebido. Que 3 partes são essas? Primeiro, um foco muito grande em serviço. Isso serve para tudo. Verdade, o que eu vou fazer, o que eu vou divulgar e tudo mais, né? E isso tem que estar na cabeça de todo mundo numa prefeitura. Todo mundo. Nosso foco é em serviço. Serviço de qualidade, serviço bem feito, serviço ao cidadão, o cuidado, o detalhe. E serviço é a entrega. É o que você entrega para a população. Depois, você tem que ter um foco muito grande no servidor. E isso aqui muda um pouco a chave. A gente viu no Brasil, nos últimos anos, em alguns lugares, um pouco de, eu diria, de desgaste da imagem do servidor público, da figura do servidor público. Seja a hora por conta de discussão de questões salariais, questões de aposentadoria, ou, né, a gente viu em algumas cidades, algumas regiões, um verdadeiro linchamento da imagem, da figura dos médicos e dos profissionais de saúde. Aí veio a pandemia. Esses profissionais, né, eles foram alçados a verdadeiros heróis. E, às vezes, em alguns momentos, foi exposto o quão humano eles são. Então, não só executar bons serviços e divulgar esses serviços é importante,
como também tirar da sombra quem são os servidores que executam tudo isso. Então, quando você começa a contar histórias do seu João, que dirige um caminhão na prefeitura há 30 anos, recuperando estradas rurais, quando você começa a contar a história da Beatriz, que é uma enfermeira que há 20 anos trabalha naquele posto de saúde, naquele bairro, naquela comunidade, e por semana aplica X vacinas em crianças. Quando você contar a história daquela servidora que faz um atendimento na praça de atendimento de uma prefeitura, que quando o cidadão chega cheio de dúvidas, cheio de problema, ele vai lá e resolve o problema do cidadão. Ou ainda, quando você mostra o servidor agente de trânsito, que às vezes o cidadão costuma reclamar, né? Ah, indústria da multa. Mas peraí, esse agente de trânsito, ele cuida do trânsito para que você não sofra um acidente. Ou ainda, esse fiscal aí só existe para multar as pessoas. Não, esse fiscal existe para cuidar, para que a cidade não tenha prejuízo, para que o dinheiro, o recurso público entre no caixa e que ninguém sonegue e que seja bom para todo mundo. Quando você encara a administração dentro desse prisma, muitas oportunidades se abrem, especialmente porque você consegue valorizar o servidor e você consegue conquistar o servidor também para ser um agente da tua administração, porque a tua administração é transitória. Então, se você não der espaço e destaque para o servidor, você vai passar, mas o servidor vai continuar lá. Então, além de ter um foco estratégico muito grande nos serviços, tenha um foco muito grande no servidor. E o terceiro foco, que é uma coisa assim que você tem que perseguir diariamente, que tem que estar enraizado na administração, é o cidadão. Você tem que criar um lema para que todo servidor, né, da ponta, com contato com o cidadão ou sem contato com o cidadão, ele consiga entender tudo que nós fazemos é por você. Tá? Tudo que nós fazemos é por você, cidadão, cidadã. E quando você faz isso, você melhora a maneira como todo mundo vê o cidadão. Então, se você já mudou um pouco a maneira como o cidadão vê o servidor, você também muda um pouco a maneira como o servidor vê o cidadão. Só que você também precisa dividir responsabilidades com os servidores. Eu tive uma ocasião numa prefeitura que tinha uma discussão tremenda sobre lixo na cidade. O que vai fazer com o lixo, licitação do aterro, não sei o quê, PPP, terceirização ou não, não. E aí, conversando com o prefeito, falei, olha, vamos desenvolver uma estratégia para, antes de resolver o problema, dividir um pouco o problema com a população. Então, foi feito um levantamento na cidade, e aí, descobriu-se, né, tinha lá alguns dados, e descobriu que, nós podemos reduzir a emissão de lixo. Então, vamos fazer um combinado? Nós vamos desenvolver o projeto, tal, como é que nós vamos resolver, o que vai ser aterro, o que não sei o que recolhe, se recolhe galho de árvore, se recolhe plástico, se recolhe eletrônico, tudo essa questão complexa do lixo. Só que, por ser uma administração focada no cidadão, a equipe conseguiu na época, fazer parte da população entender que o cidadão era parte do problema. Então, olha, nós vamos fazer desse jeito, desde que a população reduza em 20% a produção de lixo. Então, é uma meta, nós vamos perseguir, olha, nós vamos fazer assim, você não precisa ter medo de dividir certas responsabilidades com o cidadão. Outras coisas, por exemplo, uma cidade que tinha um problema grande com fiscalização de trânsito, precisou pôr muito radar, uma cidade que estava tendo muito acidente, só que antes de colocar os radares, propriamente dito, a prefeitura espalhou várias placas indicando, nessa via aconteceu tantos acidentes. Aí a outra placa, na mesma via, nessa via a velocidade média está em 85 km por hora e deveria ser 50. E, olha, estamos estudando a possibilidade de pôr radar nessa via. Isso, às vezes, 6 meses antes de pôr um radar. Quando o radar vinha, eu já tinha chamado o cidadão para discussão. O cidadão já sabia qual que era a missão dele. Então, ter esse foco estratégico vai te ajudar muito. Foco nos serviços, foco no servidor e foco no cidadão. E tem uma outra coisa muito importante dentro desse aspecto. Quando você é focado nisso, você vai encontrar histórias muito bonitas no serviço público. Esses dias mesmo, numa prefeitura, eu encontrei uma história, uma secretária de educação veio me contar a história de uma aluninha que ela
ela morava na área rural e pela primeira vez ela foi para uma escola. E aí a professora percebeu depois de alguns dias que aquela aluna levava um potinho com um pintinho dentro, um filhote de galinha. E aí, passado algum tempo, a professora foi ver, por que você traz esse animalzinho para a escola? E a criança falou, olha, esse animalzinho é o único amigo que eu tenho. Então, como eu não sabia se eu ia fazer amigo aqui na escola, eu trouxe o meu amigo. Então, você veja que quando você passa a mensagem adiante, olha, gente, o melhor serviço, com um serviço de qualidade, um serviço humano, o feedback começa a voltar. Se não fosse uma equipe integrada, ou seja, o servidor da educação integrado com a secretária integrado com a administração, com o prefeito, essa informação não voltaria para trás. E, além de destacar que, olha como o serviço da educação de uma cidade muda a vida das pessoas, também destacar o servidor, que tem esse olhar, que teve esse olhar, né? E, claro, por consequência, mostrar ao cidadão as histórias que ele produz, né? Recentemente, a gente teve aí as Olimpíadas e vários atletas olímpicos moram em cidades brasileiras. E teve cidade que passou em branco. Teve cidade que criou verdadeiras centrais olímpicas para falar dos seus atletas, né? Recentemente, eu vi uma situação de uma artista que estava fazendo muito sucesso, e aí a prefeitura foi lá e a prefeitura convidou aquela artista para desenvolver um projeto na sede da prefeitura. Então, esse olhar para o cidadão também se abriu um pouco mais para construir histórias. Às vezes a história está lá. Tem um cidadão que está se destacando, tem uma história linda, tem um cidadão que cuida de uma praça, um cidadão que limpa um riacho, planta uma árvore, que cuida de uma comunidade. Tem tanta coisa acontecendo e às vezes a gente fica assim, não, eu vou só divulgar o que a prefeitura faz aqui, está de bom tamanho. Não, comece a divulgar um pouco mais o cidadão. Então, como é que você vai fazer desse resumo que eu passei para vocês? Depois vocês vão pegar os tópicos, mas vamos sintetizar. Você vai começar pelas coisas mais chatas, vai definir problemas, oportunidades, vai definir as prioridades, vai construir uma boa estratégia de assessoria de imprensa, vai já começar uma boa estratégia de publicidade, vai buscar fazer pesquisas. Se não tiver como fazer pesquisa profissional, você vai fazer escuta. Você vai definir a imagem da cidade, a imagem da administração, você vai definir a tua imagem e você vai fazer tudo isso focado nos serviços, no servidor e no cidadão. E, Diego, o que eu faço com isso? O que eu recomendo para você? Nós já passamos dos 100 dias de mandato. Nós vamos chegar no fim do primeiro ano de mandato. O que eu acho fundamental? Você, feito todo esse plano, ele não pode ser detalhado nesse momento. O detalhamento só interessa para o secretário, para a equipe, para quem vai executar. E eu diria para você fazer 3 importantes apresentações. Monta lá, bem bonitinho, né? Do teu jeito, fácil de entender. Reúne toda a tua equipe, com no mínimo 4 níveis. Seu secretariado, diretores, gerentes de área, assessores e, se possível, os servidores envolvidos com aquilo. Claro que você dificilmente consegue pegar todos os servidores de uma prefeitura e colocar num único lugar, mas quanto mais pessoas da tua equipe você conseguir colocar, melhor. Reúne essa tua equipe e faz você. Diego, mas eu não tenho habilidade de fazer apresentações. Você não disputou eleição? Você não está exposto? Você não dá entrevista? Se você está acostumada a se expor, vai lá. É uma conversa. Você não precisa fazer uma apresentação igual aquelas coisas que a gente vê na televisão, na internet. Faça do seu jeito, mais fácil. Quanto mais simples, melhor. Mais fácil de entender. Reúne a tua equipe e faça uma grande, grande apresentação do marketing do teu mandato. Além de reunir tua equipe, faça uma segunda grande reunião com a imprensa. Essa reunião, ela pode ser gravada, ela pode ser transmitida, etc. Mas, nesse momento, é importante que você consiga reunir os jornalistas da cidade, os chefes de redação, os redatores, as pessoas envolvidas com produção de conteúdo na cidade. Por quê? Quando você reúne jornalistas num lugar e fala para ele, olha, na minha administração, né, eu estou um pouco antenada aí com as coisas que estão acontecendo, eu determinei para a minha equipe que nós vamos ter um foco grande no cidadão.
Então, toda boa história que nós encontrarmos nessa cidade, eu vou dividir com vocês. Então, às vezes, aquela história daquele servidor, né? Eu vi uma história uma vez de um servidor... Diego. Oi? Antes de você começar a contar a história, só para não interromper seu raciocínio, eu queria agradecer a Paraíba, Acre, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Sergipe, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Agradecer também as nossas coordenadoras estaduais que estão presentes, eu estou vendo pelos comentários, e dizer que vocês podem também mandar as perguntas pelo chat. A gente já tem algumas perguntas aqui, além de vários elogios aí ao seu posicionamento e clareza nas reflexões. Então, pode continuar com a história. Já dei o recadinho. Obrigado, pessoal. Essa história eu acho ela muito legal. Era um servidor que no período de folga dele, nos dias de folga dele, ele pintava pontos de ônibus na cidade. E aí a gente às vezes pode pensar assim, poxa, o que essa história representa, né? E aí um belo dia uma pessoa avisou, né? Era um dia que eu estava fazendo, inclusive, uma palestra, contou isso e falou assim, não, porque o secretário falou para ele parar de pintar os pontos de ônibus, porque ele não pinta padronizado, ele pinta colorido. Eu ouvi aquilo e falei assim, olha, eu acho que o secretário está errado. Porque eu já vi muitas pesquisas que indicam que ambientes coloridos promovem mais bem-estar do que ambientes cinza, preto, branco. Mas tudo bem, uma decisão dele. Agora, por que esse servidor faz isso nas horas vagas? Por que ele está fazendo isso? Eu não sei. Mas tem aí uma grande história. Se vocês não contarem, talvez um dia a imprensa conte. Mas eu não só não desestimularia ele, como aproveitaria a história dele. E aí pegamos isso e fizemos o experimento. Falei, devolve para o secretário a minha opinião, fala que fui eu que falei, o consultor é chato pra caramba, e fala lá que é para aproveitar a história do cara. E aí o que eles fizeram? Falaram com uma equipe de televisão, a equipe se interessou pela história, foram lá contar a história do servidor. Aí um dia que ele vai gravar a entrevista, ele fala assim, não, é que é o seguinte, quando eu era criança, eu morava num lugar afastado da cidade. E aí vinha um busãozinho lá, pegava as crianças e levava para a escola. Quando eu mudei para a cidade pela primeira vez, e a primeira vez que eu fui pegar ônibus, não era mais um busãozinho escolar, era um outro busãozinho. E aí era num ponto de ônibus. E esse ponto de ônibus ele era muito bonitinho. Era bem pintado, era um ponto de ônibus muito bonitinho. E é uma lembrança, uma memória afetiva que eu tenho, e aí eu cresci, passei no concurso, estudei, e aí virei servidor lá do tal departamento, e aí eu vi que os pontos de ônibus da cidade estavam meio feinhos, eu resolvi pintar. Eu achei que não tinha problema. Não, cara, não tem problema. E a história, ela ficou grande. Foi na imprensa e tal. E aí depois, né, lógico, a prefeitura fez uma homenagem para ele e tudo mais, até decidiu que a partir do movimento daquele servidor, os pontos de ônibus iam ser coloridos e ele ia poder continuar pintando os que ele quisesse, a prefeitura ia pintar os demais. Mas o que essa história mostra para nós? Se você tem a oportunidade de fazer uma apresentação para a imprensa e dizer, olha, todas as boas histórias que eu tiver, todos os problemas, todas as situações, oportunidades, tudo que acontecer na minha administração, eu vou dividir com vocês. Às vezes, você vai estar fazendo um grande favor para a imprensa. Às vezes, se você tiver uma boa equipe de assessoria de imprensa, você vai entregar uma pré-pauta ou até mesmo um pré-roteiro para aquela equipe. Então, eu tive experiência de trabalhar com algumas equipes, jornalistas extremamente profissionais, que eles entregam para a imprensa um produto quase pronto. Então, por isso que eu avalio, com base em muitas experiências, que você reunir a imprensa e fazer uma apresentação para a imprensa é fundamental. Porque esse pode ser um primeiro grande diálogo franco. Olha, somos parceiros. Ao mesmo tempo, sirvo a vocês. Vocês podem me cobrar, podem bater em mim, que eu não vou ficar chateada, não vou ficar brava, por mais que você vá ficar, mas estamos aqui para ser parceiro. Agora, tem uma outra apresentação que eu acho muito importante, que daí você pode dividir ela, que é para a comunidade. Você talvez esteja nesse período agora, daqui até o primeiro trimestre do ano que vem, num período de fazer apresentações para a comunidade. Você pode começar pelo terceiro setor, por exemplo, você vai visitar uma associação comercial ou um outro clube de serviço e tudo mais, para fazer a tua apresentação. E, ao mesmo tempo, você pode fazer isso para a comunidade. Falar, olha,
Na última semana do ano, dia 20 de dezembro, a prefeita vai fazer uma grande apresentação, o resumo do primeiro ano de mandato. E nessa apresentação você vai colocar a apresentação do marketing do mandato. Claro que você vai criar uma linguagem para isso, mas imagina para o cidadão que está ali assim, ó, eu estou focado em arrumar uma vaga na creche para o meu filho. Mas aí você vai falar para ele quantos quilômetros de asfalto tem na cidade, quantas lâmpadas tem na cidade, precisa de manutenção, quantas escolas tem que reformar, quantas estão reformando. Você vai dar informações para uma pessoa que talvez sem isso ela não saberia do que está acontecendo. E esse é um grande desafio que uma apresentação pode resolver, pode atingir um objetivo muito importante. Levar para determinadas pessoas informações que às vezes elas nem esperavam que elas teriam. Então, tudo isso que a gente conversou vai culminar em você fazer apresentações, né? Ou ter uma apresentação muito bem feita do marketing do mandato, com todos esses tópicos que a gente conversou. E uma última reflexão que eu queria deixar para vocês é que você precisa entender, né, quem é o cidadão e quem é essa cidadã de 2021. Eu tenho dito para algumas pessoas, e eu estou estudando bastante, recentemente eu fui obrigado, né, a ficar uns dias de molho, eu tenho estudado muito pós-Segunda Guerra. Eu tinha um hiato na minha cabeça, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. E aí eu estou procurando entender o que foi, né, e como era o pós-guerra em diferentes lugares. Desde Berlim, uma cidade acabada, até Washington, Santos, em São Paulo, Joinville, Santa Catarina. Eu estava com aquilo na minha cabeça. Eu queria entender como foi o pós-Segunda Guerra. E eu cheguei a uma conclusão, que em 2021 as pessoas estão vivendo um pós-guerra. E hoje nós estamos vivendo um pós-guerra diferente, né? Um dos problemas, por exemplo, não são bombas caindo na nossa cabeça, né? São fake news caindo na nossa cabeça, de manhã, de tarde, de noite, né? No nosso pós-guerra, as pessoas estão afastadas, porque por mais que pareça que a pandemia acabou, não acabou. A maneira de trabalhar mudou, a economia está mudando, tanta coisa acontecendo. Então, eu fui fazendo certos levantamentos e aí eu cheguei num resumo do que é essa pessoa em 2021. Ela é uma pessoa multi-informada. E isso talvez pode ser um problema, dependendo da tua cidade. Eu tenho visto cidades pequenas que o WhatsApp virou uma febre e, ao mesmo tempo, virou um problema. Porque é uma loucura o WhatsApp numa cidade pequena. Então, essa pessoa multi-informada também é uma pessoa que passa muita informação para frente, né? E quanto mais veloz a informação, menos checada ela é. Por isso, tanta fake news. Mas essas pessoas, né, de 2021, esse cidadão, essa cidadã, também é mais engajada. Eu tenho visto vários movimentos, e aí a gente começa a perceber, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos uma troca de informação muito grande, então era muito fácil controlar a mídia. Hoje em dia a gente tem. Então, naquela época, a gente encontra raros registros de pessoas diferentes que se apoiavam numa guerra. Então, ou num pós-guerra. A gente via, na verdade, os conflitos se estendendo, né? Você pega ali o que aconteceu na Europa, uma divisão, né? Só que hoje, por mais que tenha divisão, eu estou mapeando recentemente com algumas pesquisas como é que está a pauta LGBTQIA+, em diversas cidades no Brasil. Eu estou percebendo uma coisa, quantitativamente, tem muito mais pessoas héteros apoiando as causas LGBTQIA+. E isso se reflete desse pensamento mais evoluído de que as pessoas estão mais engajadas, né? Ou seja, eu posso ser um branco e defender a comunidade negra, defender os direitos da comunidade negra, discutir. Eu posso ser hétero e defender os direitos da comunidade LGBTQIA+, lutar contra a homofobia e tudo mais. Então, nós temos pessoas muito mais engajadas nas coisas, né? Ao mesmo tempo, nós temos pessoas mais abertas a oportunidades, né? A pandemia, vocês devem ter visto muitos vídeos desses pela internet, né? Comecei a fazer tal coisa na pandemia. De fato, muita gente aprendeu a cozinhar, muita gente aprendeu a tricotar, muita gente aprendeu a fazer uma arte, e etc, etc. Então, as pessoas elas estão mais abertas a oportunidades. E também são pessoas que apresentam diferentes desafios, né? Hoje eu estava, inclusive um pouquinho antes de começar a nossa live,
eu estava lendo um estudo sobre home office. E a grande discussão, o Google agora resolveu arrumar uma briga, porque na opinião das cabeças do Google, o home office é besteira, é bobagem, está errado. Tem que voltar todo mundo para o escritório. E o que isso apresenta para nós? Novos desafios, né? Nós temos cidadãos com mais problemas emocionais por estarem trancados em casa. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas com crise de ansiedade ao voltar para o trabalho no escritório. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas cansadas de fazer a mesma coisa. Se a gente olhar só para a área de saúde, essa frase vira um grande termômetro, né? Pessoas que apresentam diferentes desafios. Qual que é o teu desafio como prefeita para administrar 500 servidores da saúde? Cada pessoa vai apresentar um desafio diferente, né? Então, olha a educação. Cada pai, cada mãe pensa de um jeito com relação à educação dos seus filhos. Voltar para a escola, não voltar para a escola. Voltar a fazer atividade física, não voltar a fazer atividade física. Então, esse cidadão, ele pensa bem, está multi-informado, ele está mais engajado, ele está aberto a oportunidades, só que também ele está apresentando cada vez mais desafios. E aí eu completo com uma característica que eu acho que é a mais importante, mais fundamental, que são os cidadãos mais abertos ao diálogo e cidadãos que cobram mais. Eu analisei diversas lives de diferentes prefeitos durante a pandemia. Então, eu orientava alguns prefeitos, e aí tinha aquela coisa, né? Virou um canal muito ágil, rápido, né? Para o prefeito passar informações. Olha, pandemia, fecha isso, abre aquilo, começou vacina, não começou vacina, onde é que vai, onde é que não vai. E aí eu pude observar, e eu procuro sempre observar, no mínimo, as 30 maiores cidades brasileiras, quando eu consigo as 100 maiores, e nesse caso eu pude observar as 100 maiores. E o que eu percebi é que houve uma curva muito alta de cobrança. Ou seja, no começo, as pessoas iam para as lives para conversar, pegar informação, tal. De repente, começou a aumentar, assim, vertiginosamente a cobrança. Mas começou a aumentar demais. Enquanto a participação diminuiu, né, proporcionalmente, a cobrança não. Então, vamos dar um exemplo prático. Um prefeito que ele entrava ao vivo e ao longo de uma live ele tinha 1.000 comentários, numa cidade de 10 mil habitantes. Veja bem. Ele, ao longo da pandemia e nos dias atuais, ele reduziu para 500 comentários. Só que tem uma coisa interessante. De quando começou até agora, eram 200 comentários de cobrança. Hoje continua 200 comentários de cobrança. Ou seja, as pessoas elas estão cobrando mais, estão dialogando mais, mas também elas estão cobrando mais. Então, tudo isso que você for fazer, pensa nessa pessoinha, com essa característica. Mais informada, mais engajada, mais aberta a oportunidades, que apresenta diferentes desafios, que quer mais diálogo e que cobra mais. Parece muita informação, mas na hora que você colocar no papel, ou você olhar a apresentação ali e der uma refletida, talvez você demore um pouquinho para dormir uma noite. Depois você vai assimilar isso, porque você está vendo isso no dia a dia. E para encerrar, antes da gente ir para as perguntas, eu queria deixar um estudo de caso para vocês. Tá? Aliás, vocês vão ter oportunidade. A Ellen me falou que vocês vão ter oportunidade de ter uma palestra com ele. Então, o que eu recomendo? Tá? Eu tenho apelidado dele de superprefeito. Esse cara virou um superprefeito, um fenômeno. O Silvio Marcelo Barros. O Marcelo Bellinati também. Eu queria que vocês começassem a seguir ele, começassem a acompanhar ele, mas mais do que isso, estudassem o conteúdo dele daqui para trás, de hoje para trás. Vocês vão observar muitas coisas aqui interessantes. A maneira como ele se comunica, a maneira como ele encara certos assuntos, a maneira como ele consegue tornar simples a maneira de fazer política ou de fazer gestão. Ele é médico, um baita de um médico, é advogado, fez 2 faculdades em universidade pública, é pós-graduado em gestão. O cara é bom. E vocês vão perceber que ele parece um cara da família que a gente conhece. Então, assim, estudem bem o tipo de conteúdo que ele faz, as coisas que ele faz, desde pequenos detalhes. Né? Vocês vão ter uma palestra com ele, acho que no final do mês. Aí vocês vão poder ver certas histórias. Final de outubro. Final de outubro? Então, por exemplo, ele vai contar a história dessa placa para vocês. Vocês vão entender o porquê dessa história.
E além de acompanhar ele, o Marcelo Berinatti, acompanhe a prefeitura onde ele é prefeito. E o arroba dessa prefeitura é diferente. Aliás, o posicionamento da prefeitura é diferente. Não é prefeitura mais, é Prefa. De tanto as pessoas chamarem a prefeitura de Prefa nas redes sociais, eles adotaram o nome de Prefa. Tá? Então, acompanhe essa prefeitura nas redes sociais, acompanhe o conteúdo. Eles estão no Instagram, estão no Facebook, estão no TikTok, estão no Twitter, e especialmente o TikTok, que é uma coisa que nós vamos ter uma oportunidade de conversar ainda, e vocês vão ter uma experiência interessante de um caso vivido por eles, né? Como eles estão desenvolvendo novas formas de fazer conteúdo. Então, esse é o último recado. Sigam, acompanhem, mas, acima de tudo, estudem mesmo. Dê uma boa olhada lá, dê uma boa mastigada no conteúdo do Marcelo Berinatti, o prefeito, progressista raiz, e da prefeitura que ele é prefeito, Prefa Londrina. Depois o pessoal vai passar para vocês. Eu já quero, antes das perguntas, fazer uns agradecimentos especiais aqui que eu anotei, porque minha memória não está muito boa, não. Agradecer, claro, todo mundo que está participando, as prefeitas, as vice-prefeitas, as coordenadoras do Mulheres Progressistas, que eu sou fã. Eu ainda vou ter uma foto com todas vocês. Agradecer a equipe, tá? Tem uma equipe técnica fantástica que ajuda a fazer esses nossos encontros, como esse é o primeiro. Eu sei que vocês vão ter muito trabalho pela frente, então parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer a equipe de comunicação que divulga todo esse trabalho, e agradecer a Ellen. A Ellen é fantástica. Esse projeto, eu tenho certeza, assim como outros, vai ser um sucesso, muito em razão, claro, das apostas, da participação que a deputada Iracema tem, né? A liderança dela é fundamental, e também a execução da Ellen, que é, para mim, uma das executivas mais brilhantes que eu conheço. Vamos lá. Muito obrigado, Diego. Inclusive, eu queria aproveitar antes das perguntas e agradecer a sua sensibilidade de ter usado rosa no dia de hoje. Né? É um símbolo muito importante, não só do movimento, mas da violência contra a mulher, que o Outubro Rosa está chegando também, da questão do câncer de mama. Então, Ellen, assim, agradeço. Antes do meu infarto, fiquei uns dias parado, um dia eu estava de rosa e fui para um compromisso, né? Aí a pessoa falou assim, você está usando rosa em homenagem às mulheres? Eu falei, não. Ela ficou assim, assustada, assim, eu estou usando rosa para lembrar a mensagem que mulher tem que ser agredida. Homenageada é uma coisa meio, hoje em dia, meio Verdade. automática. Agora, lutar contra a violência é uma coisa básica. E aí eu acho que as Exato. pessoas, aos poucos, estão entendendo que rosa, cuidado, outubro rosa, combate à violência e tudo mais. E exatamente. Hoje eu estava me preparando para a live, fui caçar a minha camisa mais rosa. É que nem eu também cacei a minha mais rosa. E, afinal de contas, é a primeira, né, Diego? E, além disso, eu queria te agradecer, porque eu sei que você está em processo de recuperação ainda. Te agradecer muito por você ter feito esse esforço de participar da primeira. Como eu te disse lá atrás, eu queria que você fizesse parte da primeira, porque você é super parceiro do PP Mulher, do Movimento das Mulheres, há muitos anos. Aliás, todos os projetos você sempre nos ajudou a fazer a construção e o acompanhamento. Então, assim, muito importante para nós do Movimento das Mulheres que você fizesse a primeira palestra, pela parceria, né, por sempre nos ouvir, nos ajudar, mesmo com a situação que você passou alguns dias atrás, e te agradeço muito por isso, porque eu estava bem preocupada e até, né, falando com a sua esposa, vamos cancelar, deixa ele descansar. Ela, não, ele vai conseguir, ele vai fazer. Então, assim, muito obrigada por isso, Diego. É muito importante para nós isso. E aí vamos às perguntas. Como eu falei, foi a primeira tarefa que eu estou fazendo depois aí o médico me liberou para fazer algumas coisas. Eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma palestra, vai durar umas 2 horas, eu vou falar sem parar, que eu sou uma máquina, um tagarelo, mas eu estou aqui, conversando e medindo frequência cardíaca. Fique bem, continue bem. Diego, vamos lá, nós estamos com algumas dúvidas aqui. A primeira, seguinte, Diego, eu quero montar uma ouvidoria. Qual é a melhor opção, call center ou WhatsApp? Os dois. A ouvidoria, eu diria que é uma das ferramentas mais importantes do teu mandato.
tem diferentes experiências de ouvidoria pelo Brasil. E, de novo, vou voltar no Marcelo Berinatti. Ele colocou um jornalista para ser ouvidor, um jornalista muito experiente, um profissional muito gabaritado, montou uma equipe de ouvidoria muito boa e ele desenvolveu protocolos muito interessantes na Prefeitura de Londrina. Resultado, Londrina se tornou, dentre outras ações, claro, a cidade mais transparente do Brasil. O ranking é feito pela Controladoria Geral da União e um título que é de um prefeito progressista. E a experiência dessa ouvidoria mostra isso. Você tem que ter multicanais. Você tem que dar um jeito de encontrar o atendimento do cidadão lá no Google, porque o cidadão pesquisa Prefeitura de Mossoró e vai lá reclamar no Google, ou vai pedir uma informação, que horas abre um posto de saúde X. Então, desde uma plataforma no Google, Facebook, as mensagens que chegam no inbox do Instagram, e o WhatsApp e, claro, o telefone. Então, monte uma ouvidoria com um ouvidor muito preparado, uma equipe, não tenha medo de disponibilizar servidor para trabalhar na ouvidoria. Diego, se eu pôr meia dúzia, vai aumentar a demanda. Põe meia dúzia. Se aumentar a demanda, você põe uma dúzia inteira. Porque vai chegar um momento que a tua ouvidoria vai talvez ser a principal ferramenta da tua administração. E tenta se estabelecer em todos os canais possíveis, de telefone ao WhatsApp. E, inclusive, por exemplo, imagina, nós passamos pela pandemia, muitas cidades praticamente recadastraram seus cidadãos. Por que não mandar uma carta com retorno pago para que esse cidadão responda como é que foi a experiência dele de atendimento médico, de vacina, etc., se ele tem alguma recomendação. Então, ouvidoria é uma ferramenta importante e quanto mais canais você tiver, desde papel até telefone e WhatsApp, melhor. Diego, me chamou a atenção do perfil do ouvidor em Londrina. Você acha que o perfil de jornalista é o perfil mais adequado para a ouvidoria? Eu achei interessante porque é a primeira vez que eu escuto colocar. Normalmente são pessoas formadas e treinadas como ouvidor, né? Primeira vez que eu escuto, por isso eu achei interessante que ele desse um destaque maior, né? É legal, eu posso falar disso com um pouco de propriedade, porque o Alexandre é meu amigo. A gente já trabalhou junto em alguns projetos. Ele é jornalista e eu tenho, se ele ouvir isso aqui, eu sei que ele não vai ficar bravo comigo. O Alexandre é o cara mais chato que eu conheço. Só que no sentido do quê? Ele é um cara que ele vai atrás da informação. Então, por exemplo, esse perfil de jornalista, de profissional de redação, profissional de assessoria de imprensa, enfim, jornalistas, por natureza, eles dominam a informação. Eles vão atrás, eles mexem, eles cavucam, e ouvidoria é processo baseado em informação. Então, essa experiência eu acho muito, muito, muito interessante. Já vi prefeituras que tiveram experiências muito bem-sucedidas com auditores, com contadores, com profissionais formados em direito, com profissionais formados em diferentes áreas, especializados para ouvidoria. Mas essa é uma experiência que eu achei muito, muito interessante. E aí, eu falando do perfil do Alexandre, ele é esse cara que vai atrás da informação, metódico, extremamente organizado, que cuida de cada detalhe. E assim, quando você tem uma ouvidoria, você tem uma área que recebe e demanda. Então, um jornalista, ele, por exemplo, poxa, eu tenho 600 demandas, 600 atendimentos na ouvidoria. Tem atendimento que não vai gerar demanda, mas se gerar metade, eu vou gerar 300 demandas. Eu preciso ter alguém que nem uma sarna no pescoço dos secretários. Porque ouvidoria no Brasil é uma coisa meio nova ainda, né? E que se expandiu muito. E agora a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem novos protocolos, a gente tem várias regras dentro desse serviço. Então, a experiência do Alexandre é uma experiência muito bacana. Conheço outros ouvidores que são jornalistas e acho que é uma carreira profissional, né, que agrega muito, agrega muito. Vamos lá, pergunta da Ana. Cargo de ouvidoria pode ser um cargo comissionado ou tem que ser só um cargo efetivo? Você tem conhecimento sobre esse? Tá. Ana, depende de cada cidade, tá? Praticamente assim, quase todas as cidades que eu conheço
quase todas as prefeituras que eu já trabalhei, na verdade. Vou falar das que eu trabalhei. O ouvidor, ele é um cargo ou em comissão ou uma função gratificada. Tá? Tem que olhar muito ali a estrutura. Se você ainda não tem ouvidoria na tua cidade, eu recomendo que você crie ela e deixe em aberto. Porque, às vezes, se você limitar, só pode ser servidor. Às vezes você tem um profissional, como é que eu vou dizer? Deixa eu traduzir isso aqui para ninguém me criticar depois. Hoje em dia eu estou assim, eu estou pensando antes de falar, antigamente eu não pensava. Às vezes você limita, você tem muitos profissionais ali à disposição na prefeitura, mas às vezes você tem um profissional fora e ele tem um conhecimento de algo específico que as pessoas não têm. Vou dar um exemplo prático. Uma cidade que tinha um pouco de limitação para a ouvidoria e ia implantar justamente a ouvidoria digital, recursos online, aplicativo, WhatsApp. E precisava de uma pessoa que entendesse disso tudo. Acharam justamente um ouvidor que trabalhava numa cooperativa de saúde e trouxeram esse servidor. Então, se você ainda não tem ouvidoria na tua cidade, puder criar, deixar em aberto, se essa função pode ser confiança ou função gratificada, deixa. E com relação à legislação, como sempre, eu recomendo uma estratégia, mas converse com o procurador do município ou faça um pedido, né, um pedido de parecer, para que a procuradoria te forneça essa informação. E, por fim, faça um estudo. Dê uma olhada nas ouvidorias da tua região, do estado e tudo mais, para chegar num consenso. Mas, na minha avaliação, se você deixar em aberto para poder nomear tanto cargo de confiança quanto função gratificada, melhor, porque é uma chefia que demanda muita responsabilidade, que você tem que cobrar bastante. Aí, voltando sobre a questão do ouvidor, a Elizabeth está perguntando qual a formação específica para ouvidor. Ô, Elizabeth, não tem. Não Tá? tem perfil, né, Diego? Ouvidoria, como eu disse, é uma coisa muito nova. E é a mesma coisa, gente, de criar departamento de mídias sociais. Nós vamos ter uma oportunidade de conversar sobre isso, né? Eu quero trazer para vocês um estudo não, uma proposta de organograma. Eu que trabalho com prefeituras, cada prefeitura que eu chego é uma estrutura diferente. Então, por exemplo, você vai encontrar profissionais de mídias sociais. São diferentes perfis. E, normalmente, não tem dentro das prefeituras, nos quadros de carreira. Então, tem que criar do zero. Né? Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos tendo que ter, eu trabalho com prefeituras que estão tendo que criar isso do zero. E ouvidoria não é novo, não nasceu hoje, mas ainda é uma coisa recente. Então, não tem uma formação específica. Hoje tem uma rede de ouvidorias nacionais, né? Existem até congressos, seminários, tem muita coisa interessante. Tem um ministro do TCU, eu acho que é o ministro Aragão. Ele criou uma rede chamada Rede Governança Brasil. Tem vários experimentos legais, várias coisas interessantes acontecendo com relação à governança. Né? Porque, por exemplo, compliance. Compliance é da área de controladoria, mas tem prefeitura que está levando compliance para ouvidoria. Tem prefeitura que está levando compliance para corregedoria. Então, tudo isso é muito novo. Então, não tem um perfil específico, mas se você puder estudar outras prefeituras e estudar esses experimentos nacionais, especialmente como são as ouvidorias dos ministérios do governo federal. Porque ali tem muitas coisas já mais bem experimentadas e com escala, e aí a gente consegue aprender muita coisa interessante. Comentários negativos nas redes. Respondo, apago ou entro em contato direto com a pessoa? Qual a sua opinião? Conversa. A gente veio de um período em que os social medias, né, os profissionais de mídia social, a gente viu eles dominarem, né, as redes sociais de prefeituras. E pessoas bem jovens, né, logo definiram certos padrões. Um dos padrões que eu encontrei foi: deleta o hater, acaba com ele, manda para a Lua, dá uma passagem da SpaceX, manda ele junto com o Jeff Bezos lá, ver o espaço, abre a janelinha e joga ele embora. Nós estamos invertendo isso, porque a mídia social está amadurecendo. As pessoas, elas leem muito comentário. Então, um comentário ruim, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. Uma pessoa foi lá no Instagram da prefeitura e falou: hoje eu fui buscar meu filho na escola e descobri que ele não comeu no recreio, não tinha merenda. A pessoa escreveu isso, ela escreveu isso nos comentários.
você pode automaticamente escrever: olá, qual é a unidade? Nós vamos verificar. Você vai se espantar, mas muitas das vezes a pessoa não vai responder, não. Por quê? Ela criou ou ela ouviu isso de alguém. Isso é muito comum. Nossa, 12 horas de espera na UPA hoje. Daí você vai lá e pergunta assim: olá, que hora você foi atendida, em que UPA? A pessoa não responde, porque não foi ela que foi lá. Ela ouviu, ela leu, ela viu isso em algum lugar e por aí vai. Ou quando a pessoa ir lá e fala assim: eu fui na UPA do centro, cheguei lá às 7 da manhã e saí de lá às 7 da noite. Olha, nós vamos verificar, vamos conversar com a equipe e vamos te dar um retorno, tá bom? Muito obrigado. Só esse comentário sintetizado para outras pessoas, elas vão entender o quê? Essa é uma prefeitura que responde às pessoas. E por mais que eu, Diego, não gosto de comparar a prefeitura com empresa, né, que as pessoas às vezes fazem essa comparação, mas é muito diferente. Mas se você olhar Reclame Aqui, por exemplo, que é uma ferramenta de críticas, os usuários mais frequentes do Reclame Aqui, eles gostam das empresas, não que tenham melhor avaliação por não ter críticas, eles gostam das empresas que mais respondem às reclamações e as que mais resolvem as reclamações. Então, desde um ônibus lotado, um problema num bairro, um alagamento, uma situação que aconteceu hoje ou um problema que se arrasta há meses, o fato de você ir lá e conversar com o cidadão vai mostrar para outras pessoas que você está aberto. E aí isso vai mexer com a nossa próxima conversa, que é como montar uma equipe, porque você precisa ter pessoas que respondam tudo isso. Eu imagino que até no futuro a ouvidoria vai se fundir muito com as redes sociais de uma prefeitura, porque a hora que o cidadão chegar ali, eu posso até abrir um protocolo, falar: olha, ô Diego, seu protocolo é o número 10.648, e esse número é apenas para que no futuro você quiser acompanhar o processo, você saber qual foi o desdobramento. Mas nós aqui da ouvidoria vamos atrás da informação, vamos checar e vamos te dar uma resposta. E aí teria uma equipe, uma pessoa que liga na secretaria: oi, gente, o que está acontecendo na UPA? Ah, faltou 2 médicos. Ah, não, mas é porque um sofreu um acidente. Vai lá e fala assim: olha, hoje deveria ter 4 médicos no plantão da UPA, mas tinha 2, porque 2 médicos faltaram, sendo que um deles sofreu um acidente veicular, então ele não pôde ir para o plantão, o que acumulou. Olha, não, hoje realmente teve muita espera, porque houve uma incidência de virose mais alta, está aumentando os casos de dengue. Você vai ter resposta. E por mais dura que seja a resposta, dê. Lembra que lá atrás eu falei, né? O cidadão é muito importante e esse cidadão precisa assumir certas responsabilidades. E assumir certas responsabilidades é saber que, por mais que nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, por mais que nós investimos muito dinheiro em educação, serviço e tudo mais, problemas acontecem no meio do caminho e nós precisamos lidar com isso com naturalidade. Diego, vamos à última pergunta, então, que o nosso tempo já está esgotado. A Elinete: como identificar os haters? Olha, Elinete, justamente pela essência, o hater, ele até hoje é objeto de estudo, né? Mas a base dele é ódio. Então, tanto nas redes da prefeitura quanto nas redes da prefeita, da vice-prefeita, de secretários, da equipe toda envolvida com a administração, a partir do momento que a pessoa chegou na rede social ou se manifestou xingando, criticando, debochando ou perseguindo, aquela pessoa que reiteradamente entra em vários comentários, essa pessoa é hater. Mas a principal característica, você tem que identificar no comentário dela: ódio. Tem muitas prefeituras que já adotaram decretos municipais, criaram portarias ou decretos, ou até mesmo lei. Na verdade, lei, eu conheço um caso que está em análise, a lei. Ela foi para o prefeito, propôs a lei, que regulamenta o uso de redes sociais no poder público. E não só redes sociais, né? Regulamenta o uso de internet, site, o que um servidor pode acessar, não pode, o que um cidadão pode fazer, não pode. Já existem muitas regrinhas que estabelecem direitos gerais, né? O marco civil da internet e tudo mais. Mas se você puder criar uma portaria ou um protocolo ou um decreto municipal estabelecendo certas regrinhas, você só precisa colocar nesse decreto: olha, compete ao servidor responder ao cidadão, o servidor que tem acesso à internet não pode usar o computador do município para acessar redes sociais, exceto aquele que faz a gestão de redes sociais da prefeitura ou da secretaria ou do departamento, enfim. E cabe ao cidadão respeitar as leis vigentes. E aí que vem o pulo do gato.
Eu sempre converso com os advogados, eles orientam sempre dessa forma. No finalzinho dessa portaria ou desse documento que você vai regulamentar e que isso te ajuda a ter segurança para poder dar um esparrama nos haters, é você colocar assim, ó, e, por consequência, os termos de uso das redes disponibilizadas ou dos provedores de aplicativo. Por quê? O cidadão, ele no meu Instagram, Diego, eu estou sujeito aos termos de uso do Instagram. Só que quando eu vou lá no Instagram do governo do estado, eu continuo sujeito aos termos de uso. Então, se lá eu fizer um discurso de ódio, se eu representar um preconceito, uma apologia à violência, e etc, 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 eu estou ferindo os termos de uso daquela rede. Então, em último caso, a prefeitura pode ir lá e apagar o comentário. Eu vi um caso numa prefeitura que gerou uma crise monumental. Um advogado entrou com um pedido através da lei de acesso à informação para que os comentários dele fossem restabelecidos na plataforma. Aí, na época, o prefeito me passou o caso, a crise que eu estou aqui por causa de comentário de Facebook, essa tranqueira aí. Aí eu olhei e falei, olha, deixa eu ver os comentários. Não, é que foram, caça aí, desoculta, tudo, caça, acharam lá meia dúzia de comentários do cara. Peguei os comentários, peguei o marco civil da internet, peguei os termos de uso do Facebook, juntei e dei na mão do procurador. Falei, faz o seguinte, você inverte agora. Ele fez um pedido através dele de acesso à informação, você devolve para ele não só informando que não vai ser restabelecido o comentário dele, como ele vai ser banido. E coloca isso na ação, na petição, dá dor de cabeça para esse camarada. E usa ele como exemplo. E cria fatos em cima disso. Para você mostrar que, olha, com base nos comentários que você fez, você feriu os termos de uso da plataforma, você feriu o marketing na internet, você cometeu um delito e nós estamos te banindo, porque os termos de uso dessa plataforma estabelece o banimento como solução para a tua conduta. Então, assim, o hater quis até causar problema para a administração e depois a administração conseguiu reverter. Não acho que isso é conduta padrão, tá? Foi um caso específico, né? Uma pessoa até que tinha notoriedade, mas lide com os haters com a dose necessária. O restante, tudo que é reclamação, tá? O cara foi lá e desceu a lenha, falou um monte, é normal, tá? Absorva. Quando, claro, você tiver uma situação mais crítica, né? Agora, recentemente, com a pandemia, eu vi muitos casos, aquela coisa, né, da família reclamando de internamento, falta de leito. Nós vivemos, como eu disse, nós vivemos uma guerra. E, às vezes, a pessoa vai lá no calor da emoção, ela está com um paciente, um parente ali passando mal, ou perdeu um ente querido e tudo mais. Então, tente relevar também para não pegar a pessoa no momento errado. Às vezes, quando for o caso, leva para o inbox, tira dos comentários, traz para o inbox, tenta resolver o problema, pede o telefone da pessoa, manda ligar. Às vezes é um pai de uma criança na educação teve um problema, o fato de uma diretora, de uma professora, ou às vezes até mesmo a secretária de educação ligar e falar, oi, é a secretária de educação, eu vi que teu filho teve um problema, vou checar, vou verificar, vou resolver. Ou às vezes, eu já vi muitos casos em que o prefeito, de novo, Marcelo Bellinati, ele tem casos e histórias muito interessantes de situações em que o cidadão estava fazendo uma reclamação e ele é meio maluco, ele dá o WhatsApp dele para todo mundo. Ele vai lá no comentário e fala, manda no meu WhatsApp aqui as informações. A pessoa manda, ele fala para o secretário, fala com o diretor, ele resolve um problema, daí, quando precisa, ele liga para a pessoa e fala, aqui é o prefeito, tudo bem? Que situação, estou resolvendo já, tá? Realmente aconteceu o problema, vamos resolver e vai acontecer de novo. Então, o hater, você dá o tratamento devido para ele e todo o resto que pode representar qualquer ameaça para você, você desenvolve aí um protocolo próprio para isso. Pessoal, só uma lembrança, eu estou de castigo, meu médico me deixou de castigo, então não estou usando muito rede social. Então, hoje, se vocês quiserem me marcar ou marcar alguma coisa, especialmente lá no Instagram, marca o Instagram da minha consultoria, que é o @nedway.consultoria. Se vocês receberam o material aí, é aquela marca que está parece um nome estranho, mas é Nedway, consultoria. Marca esse Instagram, porque o soldado aqui está fora de combate no Instagram, por um tempo. A sua logomarca está atrás de você. Olha lá, pessoal, Nedway. Aê! Diego, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação na primeira live da nossa primeira etapa, né? Porque a gente vai ter outros desdobramentos aí, nós vamos ter cursos para vereadoras, para as candidatas do ano que vem.
Então, de novo, muito obrigado. Em nome da deputada federal Iracema Portela, em nome do presidente do Progressista em Exercício, deputado federal André Fufuca, em nome do nosso líder do governo e do tesoureiro-geral, deputado federal Ricardo Barros, em nome também do nosso querido presidente da Fundação Milton Campos, deputado federal Kovács Filho. E aí, pessoal, a próxima live, na próxima quarta-feira, dia 29, o tema vai ser Cidades Inteligentes, Indicadores Municipais, um tema super importante. Nosso palestrante é um palestrante novo, ele chama Rodrigo Neves. Então, muito obrigada a todas e todos também pela participação. Espero revê-los na próxima quarta-feira. Boa noite e um bom restinho de semana para todo mundo.